Pouca gente sabe, mas a Bíblia fala bastante sobre a origem e a história do povo iraniano. O território que hoje é o Irã, conhecido no passado como Pérsia e antes disso como Elam, aparece em várias partes da história bíblica no Antigo Testamento. Na verdade, a história dos povos do Irã começa já no livro de Gênesis e passa por muitos períodos importantes, incluindo grandes impérios que tiveram contato direto com os israelitas. Entender essa relação é essencial para interpretar os eventos descritos no Antigo Testamento e suas consequências históricas. Neste vídeo, vamos fazer um resumo histórico sobre quem eram os antigos iranianos nos tempos bíblicos e como eles interagiram com os israelitas. Também veremos se essa conexão faz parte de algum plano profético para os últimos tempos. A história começa na Idade do Bronze e vai até o domínio persa, durante e após o exílio babilônico. Em Gênesis capítulo 10, 22. Elam é citado como descendente de Sem e se tornou um dos primeiros reinos após o dilúvio. Elam ficava a leste do rio Tigre, numa área que hoje faz parte do Irã. Essa região foi muito importante na antiguidade e influenciou vários povos, como os babilônios e assírios. Apesar de não haver muitos registros de interações diretas entre Elam e Israel, os elamitas são mencionados como adversários em algumas batalhas e parte dos impérios que influenciaram a história de Israel. Mais tarde, o Império Medo surgiu no noroeste. Segundo o historiador Heródoto, a união das tribos iranianas aconteceu no final do século VI a.C., sob o governo de Deois, que criou a dinastia mediana e consolidou o império. Essa unificação foi fundamental para criar uma identidade comum entre as tribos e permitir a expansão do império. Antes disso, a maior potência da região era o Império Assírio, muitas vezes mencionado na Bíblia como instrumento de juízo de Deus sobre Israel. Esse império era conhecido pela força militar e chegou a dominar desde a Mesopotâmia até o Egito. No entanto, os assírios acabaram enfrentando problemas internos, e no fim do século VI a.C., começaram a perder poder. Os medos, aproveitando essa fraqueza, se uniram aos babilônios e outros povos para derrotar os assírios. Essa aliança trouxe uma nova força militar e resultou em campanhas decisivas que acabaram com o poder assírio em 612 a.C. A aliança entre os medos e babilônios teve grande sucesso ao cercar e destruir Nínive, a capital do Império Assírio. Esse evento foi profetizado por Isaías como um ato de juízo de Deus. A queda de Nínive permitiu que novos poderes surgissem. Enquanto os medos consolidavam o controle sobre o Irã, Nabopolassar e seu filho Nabucodonosor estabeleciam um império neobabilônico na Mesopotâmia, influenciando diretamente o contexto político dos judeus. O profeta Isaías também havia dito que os medos seriam instrumentos de Deus para destruir a Babilônia. O Império Neobabilônico é mais conhecido pela figura de Nabucodonosor, que destruiu Jerusalém em 586 a.C., conforme narrado no Antigo Testamento. Esse evento foi um marco importante, com a destruição do Templo de Salomão e o exílio dos judeus. Nabucodonosor aplicou uma política de deportação, integrando os judeus ao império para evitar futuras resistências. Enquanto isso, os povos iranianos passavam por um período de crescimento. Sob líderes como Xerxes e Astiages, os medos formaram um estado que influenciaria a política da região. Isso preparou o caminho para o Império Aquemênida, fundado por Ciro, o Grande, após a revolta persa contra os medos. Ciro era conhecido por sua habilidade militar e diplomática. Em 539 a.C., ele conquistou a Babilônia sem grandes batalhas. Ciro permitiu que os povos exilados, incluindo os judeus, voltassem para suas terras e reconstruíssem seus templos. Ciro é destacado na Bíblia como o ungido de Deus, sendo essencial para o cumprimento das promessas divinas. O decreto de Ciro em 538 a.C. permitiu a reconstrução do templo em Jerusalém, como registrado no livro de Esdras. Isso marcou um ponto importante na história bíblica, mostrando que Deus usa nações e líderes de fora de Israel para cumprir seus planos. Após a morte de Ciro, seu filho Cambises reinou brevemente, até Dário assumir o trono em 522 a.C. Dário ficou conhecido por sua grande capacidade de organização, dividindo o império em províncias e estabelecendo um sistema tributário uniforme. Ele também promoveu a construção de estradas e expandiu o império para áreas como a Índia. Durante seu governo, o segundo templo em Jerusalém foi reconstruído.
Dário foi sucedido por seu filho Xerxes I, o Assuero do livro de Ester. A história de Ester mostra como os judeus enfrentaram a ameaça de extermínio por parte de Amã, um oficial do rei. Ester, uma judia exilada que se tornou rainha, usou sua posição para salvar seu povo, com a ajuda de seu primo Mordecai. A história de Ester destaca a providência de Deus e como ele usa pessoas em posições estratégicas para proteger seu povo. Quando Artaxerxes I, filho de Xerxes, assumiu o trono, Esdras e Neemias desempenharam papéis importantes na história judaica. Esdras liderou um grupo de exilados de volta a Jerusalém, com o apoio de Artaxerxes, e continuou o trabalho de restauração da cidade e da vida religiosa de Judá. Esdras foi responsável por restaurar a lei mosaica e reformar a comunidade judaica que estava se afastando de suas tradições religiosas após o exílio. O livro de Esdras destaca seu papel na reconstrução da vida religiosa e cultural, reafirmando a Torá como base da identidade judaica. Neemias, um copeiro de confiança do rei Artaxerxes I, tornou-se governador de Judá e ficou famoso por sua liderança na reconstrução dos muros de Jerusalém. Esse projeto simbolizava a restauração da dignidade e segurança da cidade. A autorização e o apoio de Artaxerxes para Esdras e Neemias refletem a abordagem persa de governança, que permitia certa autonomia local enquanto mantinha o controle imperial. No entanto, o Império Persa chegou ao fim com as conquistas de Alexandre, o Grande, em 331 a.C. Após sua morte, seu império foi dividido entre generais, dando origem a 3 reinos helenísticos principais. O Ptolemaico no Egito, o Seleucida na Ásia Menor e o Antígona na Macedônia e Grécia. A região que hoje é o Irã ficou sob domínio do Império Seleucida, que implementou uma política de helenização. Isso incluía a fundação de cidades no estilo grego e a promoção de práticas culturais e religiosas gregas. No entanto, as tentativas de helenização enfrentaram resistência significativa das populações nativas, que desejavam manter suas tradições culturais e religiosas. Essa abordagem agressiva dos Seleucidas gerou desafios constantes, como tensões com os reinos Ptolemaico e Antígona, além de revoltas locais, como a dos Macabeus na Judéia. No século II a.C., os partas, um povo de origem iraniana, aproveitaram a insatisfação crescente com os Seleucidas para estabelecer seu próprio império. O Império Parta emergiu como uma força poderosa na região do Irã. Os partas eram conhecidos por sua cavalaria pesada e habilidade com arcos, o que lhes permitiu resistir tanto aos romanos quanto aos seleucidas. O Império Parta manteve muitas tradições e promoveu o zoroastrismo como religião do Estado, o que ajudou a fortalecer a identidade e cultura iraniana após o período de helenização. É importante ressaltar que a religião mais influente e duradoura do antigo Irã foi o zoroastrismo. Essa religião ensinava que os humanos tinham o dever de escolher entre o bem e o mal, com suas decisões afetando seu destino final. Além disso, promovia rituais de purificação e ofertas de sacrifícios, enfatizando a ordem moral e a justiça social, o que se refletia nas leis e práticas governamentais dos impérios que adotaram essa crença. Sucedendo os partas, os sassânidas estabeleceram seu império em 224 d.C., quando o último rei parta foi derrubado. O Império Sassânida revitalizou a cultura e tradições persas, reintroduzindo e reforçando muitos aspectos do antigo Império Aquemênida. Eles foram grandes rivais do Império Romano e, posteriormente, do Império Bizantino, sendo conhecidos por sua administração eficiente, infraestrutura de estradas e cidades, além do florescimento do zoroastrismo, que serviu como um elemento unificador e identitário em todo o Império. No entanto, no começo do século VI d.C., ocorreu a invasão árabe do Irã, que se aproveitou do enfraquecimento do Império Sassânida, resultando no domínio islâmico sobre a região. A islamização do Irã não foi imediata, mas ocorreu gradualmente ao longo de várias gerações. O zoroastrismo, embora inicialmente tolerado, começou a ser cada vez mais marginalizado, levando muitos iranianos a se converter ao Islã, atraídos por aspectos sociais e econômicos, bem como pela nova estrutura de poder. Eventualmente, o Islã substituiu o zoroastrismo como a religião dominante, moldando profundamente a identidade cultural e religiosa do Irã moderno. Assim, fica claro que as histórias iraniana e israelita tiveram contatos significativos ao longo do tempo. Porém, do ponto de vista bíblico, ainda há mais coisas a serem consideradas sobre essas duas nações.
Dentro de alguns ramos do cristianismo, especialmente aqueles que adotam uma perspectiva futurista da escatologia bíblica, o Irã, como herdeiro da antiga Pérsia, é frequentemente discutido no contexto de profecias escatológicas que envolvem Israel. Essas interpretações se baseiam em passagens bíblicas que são vistas como possivelmente referindo-se a eventos futuros envolvendo essas nações. Um dos textos mais citados é Ezequiel, capítulos 38 e 39, que descrevem uma grande batalha envolvendo Gog e Magog, liderando uma coalizão de nações contra Israel. Embora a Pérsia seja explicitamente mencionada como uma das nações aliadas a Gog, a identificação exata de Magog e a interpretação dos simbolismos nessa profecia variam amplamente entre estudiosos e teólogos. Alguns intérpretes futuristas veem essa referência à Pérsia como indicativa de que o moderno Irã terá um papel significativo em conflitos futuros contra Israel. Essa visão é influenciada pelo contexto político contemporâneo, no qual as tensões entre Israel e Irã são frequentemente noticiadas, sendo o Irã visto como um dos principais adversários de Israel no Oriente Médio. Partes do livro de Daniel também são lembradas nessa discussão, especialmente os capítulos que descrevem as visões dos 4 impérios mundiais e a subsequente vinda do Reino de Deus. Daniel 8, por exemplo, detalha um confronto entre um carneiro com 2 chifres, que representam os reis da Média e da Pérsia, e um bode, representando o rei da Grécia. Algumas interpretações futuristas relacionam essas figuras a eventos modernos ou futuros, vendo-as como simbólicas de princípios ou forças ainda em atuação. Hoje, a abordagem futurista à escatologia, que incorpora nações modernas em profecias bíblicas, pode ser tanto fascinante quanto problemática. Por um lado, ressalta a crença na relevância contínua da Escritura para eventos contemporâneos, por outro, pode levar a uma superestimação de conexões diretas entre textos antigos e contextos políticos modernos, resultando em interpretações excessivamente especulativas ou influenciadas por leituras contemporâneas. Apesar das discussões sobre o Irã, Israel e as profecias escatológicas, que refletem o desejo de muitos cristãos de entender os planos divinos para o futuro, isso não justifica a marcação de datas e eventos na agenda de Deus, como infelizmente muitos acabam fazendo. É indiscutível que todo e qualquer conflito faz parte do cumprimento do aviso dado pelo Senhor Jesus Cristo de que a história seria marcada por guerras e rumores de guerras. Desde que Jesus falou essas palavras, o mundo nunca soube o que é ter paz de forma completa e duradoura. Entretanto, essa abordagem estritamente especulativa muitas vezes leva as pessoas a perderem o foco da verdadeira mensagem bíblica. Neste vídeo, exploramos a origem bíblica dos povos iranianos e suas complexas relações com nações vizinhas, incluindo os israelitas, desde os tempos elamitas na Idade do Bronze até o impactante Império Persa. Ao invés de tentar encontrar códigos proféticos que supostamente nos permitam relacioná-las a eventos modernos, devemos focar na manifestação da providência divina ao longo de toda essa história. Essas profecias e registros bíblicos nos apresentam um Deus como autor supremo da história, que usa tanto a diversidade quanto a bonança para realizar seus propósitos divinos. Em outras palavras, a mensagem central que atravessa todos esses relatos bíblicos e profecias é a soberania de Deus sobre todas as nações e eventos históricos. As Escrituras consistentemente exaltam a capacidade de Deus de levantar reinos e derrubá-los conforme sua vontade, usando-os como instrumentos para cumprir seus propósitos divinos, seja para disciplinar, purificar ou restaurar seu povo. Definitivamente, Deus não é um observador distante, mas um participante ativo na história humana, guiando os eventos para a realização de seu plano redentor. Essa perspectiva deve nos levar a uma fé mais profunda e a uma vida orientada pela confiança de que, não importa a turbulência e o aparente caos do mundo ao nosso redor, estamos sob a governança de um Deus soberano e infinitamente sábio. Reconhecer a soberania e a sabedoria de Deus no curso da história nos ajuda a manter nossa paz espiritual e nosso foco em viver de acordo com seus mandamentos, além de promover o reino de Deus aqui na terra, ao invés de sermos consumidos pela ansiedade sobre o futuro. Agora, escreva nos comentários se você já conhecia a origem e a história dos povos iranianos da Bíblia. Se esse conteúdo foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like, e se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal para acompanhar e apoiar nosso trabalho. Obrigado por ter ficado até aqui, e até breve.